Aclamada por muito tempo como a rainha da Motown, Diana Ross sempre foi muito mais do que um ícone da música. Ela foi a mulher singular que conquistou o coração de Michael Jackson de uma forma profundamente incompreendida. Agora, aos 81 anos, ela rompe com o silêncio que guardou por tanto tempo para revelar a realidade de uma conexão tão íntima e complexa que rivaliza com qualquer roteiro cinematográfico. De homenagens secretas a testamentos finais legalmente vinculativos. Esta narrativa transcende meros rumores de tabloides. É um mergulho profundo em uma história emocional. Que verdades genuínas se escondem por trás da fachada glamurosa de suas vidas entrelaçadas. Continue lendo, pois esta é uma realidade não contada que exige atenção. Ross finalmente revela a profunda conexão que Jackson manteve oculta do público. Poucas pessoas sabem exatamente o que ela disse a ele durante o primeiro encontro. Em vez de elogios profissionais, conselhos sobre a indústria ou mesmo uma apresentação formal, sua abordagem foi surpreendentemente simples. Abaixando-se para ficar à sua altura, ela olhou diretamente em seus olhos e o chamou carinhosamente de querido. Para o jovem Jackson, aquele gesto simples significou tudo. Com apenas 9 anos, ele era uma criança quieta, cercada por personalidades marcantes e roupas deslumbrantes, sua pequena figura quase consumida por uma imensa pressão. No entanto, aquele terno termo de carinho dito sem segundas intenções ou flashes de câmeras, gravou-se em sua alma para sempre. Embora ela já fosse considerada a realeza suprema da Motown, na época não era seu status de celebridade que o cativava. O que realmente cativou o jovem rapaz foi a capacidade dela de enxergá-lo genuinamente como ele era, sem jamais exigir que ele mudasse sua verdadeira essência. Conforme crescia, suas descrições dela misturavam profunda devoção com um certo espanto. Ele a chamava certa vez de mãe, irmã e amante, uma combinação surpreendente que frequentemente deixava os ouvintes perplexos. Para Jackson, no entanto, essas palavras encapsulavam perfeitamente a atração magnética única e inegável que compartilhavam. Ela transcendia os papéis tradicionais de ídolo da indústria ou de mentora. Ela se destacou como a única pessoa que penetrou sua profunda solidão, oferecendo-lhe um verdadeiro senso de pertencimento. Agora, aos 81 anos, Ross, uma mulher notória por sua discrição em relação à mídia, especialmente no que diz respeito a Jackson, decidiu se pronunciar. Com um leve tremor na voz, ela descreveu o relacionamento deles não como um caso sensacionalista, mas como uma âncora emocional profunda e tranquila. Enquanto o resto do mundo via a estrela em ascensão como uma futura divindade pop, ela reconhecia uma criança frágil perigosamente perto de se despedaçar. Assim que as luzes do palco se apagaram e a multidão ensurdecedora silenciou, foi o sussurro reconfortante dela que o assegurou de que o afeto incondicional não precisava ser comprado com performances. Era um direito dele. Os ensaios aconteciam no refúgio tranquilo de suítes de hotel e não em cabines de gravação estéreis. Ela o instruía sobre a arte da quietude. A técnica de expirar em meio à ansiedade paralisante e a graça de sorrir quando o ambiente ao seu redor se tornava extremamente caótico. Quando apareceram juntos no especial de televisão Diana, em 1971, a sinergia entre eles diante da TV pareceu completamente natural. No entanto, essa aparente autoconfiança foi meticulosamente cultivada por Ross através de apoio gentil em vez de diretrizes rígidas. Ela se recusou a forçar seu desenvolvimento. Em vez disso, demonstrou paciência e fé inabalável. Foi sua profunda crença nele que, em última análise, concedeu a Jackson a permissão para confiar em suas próprias habilidades. Muitos anos depois, enquanto a sociedade o coroava o indiscutível rei do pop. Ross continuava a ouvir os jovens vulneráveis que ligavam para ela no meio da noite, confessando silenciosamente inseguranças que o público jamais poderia imaginar. Inúmeras vezes ele lhe perguntava se ainda era amado não por suas legiões de admiradores, ou pela implacável indústria musical, mas pelo punhado de pessoas que reconheciam seu espírito antes que sua fachada protetora se solidificasse. Ele carregava tanta dor, refletiu Ross, observando que por baixo de seu gênio incomparável, vivia um menino assustado, desesperado por uma mão amiga para segurar.
até hoje. Ela admite reconhecer reflexos de sua própria personalidade em seus icônicos passos de dança, sua cadência vocal e a maneira peculiar como ele reunia coragem antes de cruzar uma porta. Não se tratava de mera imitação, era uma memória física arraigada. Ele fez mais do que absorver seus ensinamentos, imortalizou a essência dela em seus gestos cotidianos. Mas o que realmente aconteceu durante a exaustiva produção de The Wiz, a conexão entre eles permaneceu platônica ou evoluiu para algo mais profundo. Vamos explorar os eventos dessa empreitada cinematográfica, quando 1978 chegou. A criança inocente que se agarrava a cada palavra de Ross havia desaparecido. Aos 20 anos, Jackson se encontrava em uma encruzilhada extremamente complexa de sua vida. Ele havia superado o status de prodígio da Motown, mas ainda não havia se transformado completamente na sensação mundial que estava destinado a ser. Lutando intensamente com sua identidade pessoal e profissional, ele assumiu o papel do espantalho, uma figura sedenta por intelecto, atormentada por dúvidas e nutrindo um forte desejo de aceitação. Em inúmeros aspectos, o personagem refletia perfeitamente sua realidade fora das câmeras. Simultaneamente, Ross brilhava no papel principal de Dorothy. No entanto, The Wiz representou muito mais do que um simples trabalho de atuação para a dupla. Proporcionou uma sintonia perfeita, a oportunidade de habitar o mesmo ambiente, colaborar intimamente e ocupar a órbita um do outro sem a interferência de assessores de imprensa ou boatos da imprensa sensacionalista. Finalmente, eles estavam livres dos encontros fugazes nos camarins e das conversas apressadas durante eventos lotados da indústria. Foi-lhes concedida uma intimidade constante e ininterrupta, e os efeitos rapidamente se tornaram evidentes. A equipe de produção começou a comentar sobre as longas conversas entre as cenas, notando como o comportamento de Jackson relaxava e se transformava visivelmente sempre que ela estava por perto. Dentre essas interações, um episódio específico se destacou, apesar de sua personalidade reservada e introvertida. Jackson pediu a Ross que ficasse com ele no apartamento discreto que havia reservado para o período das filmagens. Era um convite feito exclusivamente para ela, sem equipe de apoio ou comitivas. Nenhum dos dois jamais discutiu explicitamente o acordo. Ross não ofereceu nenhuma justificativa e Jackson permaneceu completamente calado sobre o assunto. No entanto, o que quer que tenha acontecido naquela noite alterou fundamentalmente a forma como os espectadores percebiam a dinâmica entre eles. Ao longo do filme, eles apresentaram dois duetos distintos, Ease on Down the Road e A Brand New Day. Ambas as músicas pulsavam com uma vitalidade vibrante e contagiante. Contudo, um olhar mais atento revelou uma camada subjacente de complexidade. Escondido sob as rotinas de dança meticulosamente ensaiadas e as harmonias vocais impecáveis, havia olhares sutis e ajustes incrivelmente delicados em sua linguagem corporal e expressões faciais. Isso transcendia a atuação básica, era uma presença compartilhada profunda. Uma compreensão tácita fluía entre os dois astros durante aqueles momentos espontâneos. No fim, The Wiz não conseguiu conquistar as bilheterias. Os críticos rejeitaram a produção cinematográfica, considerando-a artificial e desajeitada. Para Jackson, no entanto, a experiência rendeu uma recompensa muito maior do que o reconhecimento da crítica. Após o término das filmagens, toda a sua postura mudou. Ele se tornou mais reservado e introspectivo. Embora seu sorriso fotogênico tenha diminuído um pouco, seus olhos projetavam uma estabilidade recém-adquirida. Era como se ele finalmente tivesse recebido a liberdade de existir autenticamente, não como um espetáculo deslumbrante ou uma divindade cultural, mas simplesmente como um jovem que havia sido genuinamente reconhecido. Se ele expressou seus verdadeiros sentimentos apenas uma vez, porque essas palavras continuam a ressoar com tanta força décadas depois. Continue acompanhando, pois a história se aprofunda. Vamos examinar a confissão que Jackson jamais poderia retratar. Em 1982, durante o que deveria ser uma matéria padrão para a revista Ebony, o cantor prestes a alcançar o estrelato com o sucesso de Thriller abandonou sua persona reservada de uma maneira sem precedentes.
O clima era descontraído, suas respostas cuidadosamente ensaiadas, de repente com uma naturalidade que sugeria que o pensamento lhe escapou dos lábios antes que pudesse impedi-lo. Ele declarou: "É Diana Ross. Eu a amo." Não houve floreios poéticos nem floreios teatrais, apenas 5 palavras ditas em voz baixa. Os presentes riram com um visível desconforto, supondo que ele estivesse apenas brincando. No entanto, seu círculo íntimo compreendeu que ele falava completamente sério. Aquilo não era uma atuação, era uma declaração que vinha sendo gestada há anos. Desde seus primeiros anos na Motown, Jackson idolatrava Ross, valorizando-a profundamente como ser humano e não apenas como artista. Ela representava muito mais do que uma paixão passageira. Ela funcionava como sua bússola. Ele já havia confessado o desejo de se casar com ela caso tivesse a oportunidade, e sua sinceridade era absoluta. Era verdade que Ross era mais experiente e estava numa fase da vida muito mais avançada que a dele, mas esses detalhes nunca importaram para ele. Na presença dela, ele se sentia reconhecido, protegido e verdadeiramente compreendido. Consequentemente, quando o convite de casamento finalmente chegou pelo correio, ele se recusou terminantemente a ir. Não confirmou presença formalmente e não fez nenhum telefonema explicativo. Ross estava se preparando para se casar com o empresário norueguês Arne Næss Jr. em uma cerimônia íntima na Europa, e Jackson se fechou completamente. Fontes da indústria afirmam que o astro desapareceu da vista do público por vários dias. Ele abandonou seus ensaios vocais, faltou às sessões de gravação e interrompeu suas coreografias. Abraçou uma profunda quietude, o tipo de serenidade que dispensa justificativas. Quando uma confidente finalmente questionou sua ausência no casamento, sua resposta foi imediata e inabalável. Afirmou que a amava e sempre a amaria. Essa foi toda a sua explicação. Para o público em geral, Jackson manteve seu reinado impecável como o rei do pop. Em particular, porém, ele se via reduzido a um homem de luto por um relacionamento que nunca teve oficialmente, mas que sempre almejou. Sua tristeza não era caótica nem teatral, era silenciosa e profundamente devastadora. Ele jamais proferiu uma palavra negativa sobre ela ou a culpou. Ross simplesmente escolheu a própria felicidade e o próprio caminho, com tudo em sua mente. Ela continuava sendo a mulher radiante da Motown, a rara alma que reconheceu seu valor quando o resto do mundo mal lhe dava atenção. Os companheiros perceberam facilmente a mudança de comportamento. Seu sorriso característico perdeu o brilho e suas entradas enérgicas tornaram-se mais contidas. Circularam rumores de que ele havia abandonado temporariamente a composição, não por falta de inspiração, mas porque o desgaste emocional de finalizar as músicas era muito grande. Ele não fez nenhuma tentativa de encontrar uma substituta para ela, nem jamais demonstrou o mesmo nível de adoração pública por qualquer outra pessoa. Não se tratava de se agarrar desesperadamente a uma ilusão. Na verdade, foi um profundo ato de honrar um apego do qual ele era incapaz de se desapegar, mesmo depois que a oportunidade havia desaparecido. Ele carregou esse profundo afeto consigo até seus últimos dias, tratando-o não como um arrependimento doloroso, mas como uma relíquia sagrada. Isso nos leva às mensagens ocultas em suas melodias. Jackson frequentemente expressava que sua música era o único meio pelo qual ele podia ser completamente honesto para aqueles que prestavam atenção. Certas faixas articulavam exatamente os sentimentos que ele tinha medo de expressar em voz alta. Sucessos estrondosos como Dirty Diana e Remember the Time funcionaram como muito mais do que singles que chegaram ao topo das paradas. Eram confissões descaradas disfarçadas de hinos pop. Quando Dirty Diana estreou em 1987, seu som era mordaz e carregado de energia. Embora Jackson tenha afirmado publicamente que a música era uma história com uma lição moral sobre groupies excessivamente zelosas, o momento em que foi lançada no mesmo ano em que Ross se casou com Næss Jr. fez com que a frustração e o anseio presentes na letra parecessem íntimos demais para serem puramente ficcionais.
Suas apresentações ao vivo, caracterizadas por punhos cerrados e um olhar profundamente magoado, suscitaram imensa especulação de que o alvo não era uma fã anônima, mas uma mulher específica que ele se recusava a identificar. Em seguida veio Remember the Time, de 1992, uma faixa repleta de romance exuberante e forte nostalgia. Ela narrava a história de um romance intenso do passado que estava permanentemente fora de alcance. Notavelmente. O curta-metragem que acompanhava a música o mostrava interpretando um indivíduo que ansiava desesperadamente por uma figura da realeza que já pertencia a outra pessoa. A graça sofisticada de seus movimentos e a tristeza palpável que ecoava em sua voz transformaram a música em pura devoção mascarada por uma batida rítmica. Embora ele nunca tenha confirmado oficialmente as teorias, seu círculo íntimo estava bem ciente da realidade silenciosa. Durante uma conversa telefônica gravada secretamente com sua confidente Glenda Jackson, admitiu que o relacionamento romântico entre eles existia inteiramente em sua mente, descrevendo-o como um cenário desprovido de conflitos dramáticos, mas repleto de uma dor silenciosa. Inicialmente, ela havia servido como sua mentora de confiança, sua âncora estabilizadora e possivelmente uma presença maternal. Contudo, com o passar do tempo, essas fronteiras definitivas se tornaram menos nítidas. Dentro da vasta propriedade de Neverland, existia um recanto extremamente reservado. Não era um santuário maníaco ou um símbolo de obsessão doentia, mas sim um canto tranquilo adornado com fotos, bilhetes e memórias preciosas de Ross. Não era um espaço para ostentação, mas sim para preservação privada. Jackson jamais exigiu amor romântico recíproco. Os sentimentos que ele nutria eram completamente desvinculados de posse ou validação social. Estavam inteiramente enraizados na memória. Era uma emoção duradoura que influenciou profundamente sua produção artística, seus períodos de silêncio e seus momentos mais íntimos. Esse sentimento moldou fundamentalmente sua identidade e permaneceu inabalável mesmo depois que os holofotes da mídia se voltaram para outro lugar. Não houve capas sensacionalistas de tabloides, nem grandes declarações, apenas um afeto profundo marcado por uma tragédia. Quando Ross finalmente decidiu desenterrar essas lembranças profundamente ocultas. Isso representou um encerramento definitivo, ou era uma verdade simplesmente grande demais para ser contida? Preste muita atenção, pois os detalhes a seguir alteram toda a narrativa. Um nome que ressoava muito além das meras palavras. Por incontáveis anos, a sociedade viu Jackson como um mistério brilhante, porém impenetrável, constantemente escapando à verdadeira compreensão. Contudo, discretamente inserido em seu testamento cercado por disposições financeiras e planos de custódia, estava um nome específico que trazia uma clareza impressionante. Era Diana Ross. Ele não escolheu um irmão, um primo de confiança ou um sócio experiente. Jackson a designou legalmente como a pessoa em quem mais confiava no mundo. Caso sua amada mãe Catherine se tornasse incapaz de criar seus filhos, Ross foi instruído a assumir a responsabilidade. Essa decisão não foi tomada de forma leviana. Não se baseou em uma nostalgia passageira ou sentimentalismo superficial. Estava ancorada em um laço profundo, silencioso e incrivelmente forte. Essa manobra legal não era apenas um eco de afeto, refletia devoção absoluta, confiança e uma história compartilhada complexa demais para ser descrita em palavras. Jackson era notoriamente relutante em entregar seu coração, muito menos todo o seu legado. Mesmo assim, a prova indiscutível estava permanentemente gravada no papel. Ross era mais do que uma musa artística ou uma mentora, ela era da família. Ainda mais perturbador do que o decreto escrito de Jackson, porém, foi o que Ross nunca fez. Ela se recusou a falar com a imprensa, não ofereceu confirmações nem negou nada. Manteve um silêncio absoluto, um silêncio que reverberava mais alto do que qualquer manchete. Era como se os dois tivessem construído um mundo exclusivo compreensível apenas para eles. Era um espaço sagrado onde Jackson, um garoto que desconfiava de todos por natureza, encontrou alguém em quem acreditava que protegeria as partes mais frágeis de sua vida quando ele partisse. Naturalmente, a história deles não começou com advogados ou tutela legal.
Começou com magia musical protagonizada por um menino de apenas 10 anos e uma mulher que parecia ter o mundo na palma da mão. Muito antes dos prêmios das cirurgias e da solidão paralisante, Jackson permaneceu fielmente ao lado de Ross, de olhos arregalados e coração aberto, observando cada movimento dela. Ela não o ensinou como um professor tradicional faria. Ela simplesmente viveu e ele observou. Ele analisou como ela se movia no palco, como reivindicava seu espaço sem pedir desculpas, como sua voz preenchia grandes espaços e como sua mera presença podia silenciar multidões. Essas foram as lições que ele absorveu. Para ele, ela não era apenas uma estrela. Ela era o modelo. Ele replicava seus ritmos, sua voz única e envolvente e os ângulos precisos em que ela inclinava a cabeça ou estendia um braço. Ele admitia isso abertamente e com orgulho em entrevistas, não como imitação, mas como pura homenagem. Ross não foi apenas uma influência. Ela foi a faísca inicial de toda a persona de palco de Jackson. Seu glamour, sua elegância e sua capacidade de fazer com que os holofotes parecessem um lar se tornaram a base para sua própria grandeza. Em seus primeiros anos, os ternos impecáveis, os paetês e o mistério em seu olhar não eram escolhas aleatórias, eram ecos diretos dela. Contudo, enquanto Ross foi pioneira no arquétipo da diva na Motown Jackson, o expandiu para uma nova dimensão, uma dimensão assombrada, surreal e intocável. Talvez seja por isso que, mesmo se tornando o homem mais famoso do mundo, ele continuou a carregar consigo a essência dela. Não em palavras ou homenagens explícitas, mas em gestos, silêncios e escolhas que apenas aqueles que realmente o observavam podiam compreender. Se ele nunca disse o nome dela explicitamente, porque tudo o que ele tocava ainda ecoava a presença dela. Continue assistindo, porque o que aconteceu em seguida mudou tudo num instante. Vamos examinar o que ela finalmente revelou. A ícone de 81 anos que por décadas ofereceu apenas um silêncio cuidadosamente calculado quando questionada sobre ele, finalmente falou calmamente, claramente e sem precisar de compaixão. Não aconteceu durante uma entrevista formal ou no palco. Aconteceu numa tarde chuvosa. Sua voz permaneceu firme, seus cabelos com mechas prateadas emoldurando um rosto marcado tanto pelo triunfo quanto pela contenção. Os presentes na sala estavam ali apenas para conversar, sem saber que estavam prestes a presenciar a coisa mais próxima de uma confissão que ela já havia feito. Michael me amava, declarou ela, deixando as palavras pairarem no ar como música que se desvanece em sua nota final. Me amou de um jeito que não tem nome. Alguém riu nervosamente, supondo que ela estivesse brincando, mas ela não riu. Simplesmente balançou a cabeça e deixou a verdade se impor suavemente. Não havia nenhuma emoção avassaladora em seu tom, nenhum teatro, apenas o peso de uma realidade que ela carregara em silêncio por décadas. Quando perguntaram se ela também o amava, seus olhos se voltaram para o chá frio em sua xícara. Eu me importava com ele, disse ela, de todas as maneiras que uma pessoa pode se importar. Mas amá-lo da maneira como ele me amou, eu nunca me permiti chegar a esse ponto porque era muito real. Não havia amargura, apenas clareza. Por muitos anos, fãs e pessoas próximas tentaram entender o que unia Michael Jackson e Diana Ross. A história deles não tinha beijos roubados, cartas expostas ou escândalos nos tabloides. Mesmo assim, de vez em quando, um pequeno detalhe escapava, como a recusa dele em comparecer ao casamento dela, ou o registro dos direitos autorais de Dirty Diana, datado exatamente do dia em que ela caminhou até o altar. Até mesmo as próprias palavras de Jackson insinuavam uma profundidade que o mundo podia sentir, mas nunca nomear. Em uma entrevista para uma revista Ebony em 1982, ele simplesmente disse: "É Diana Ross, eu a adoro." Sem códigos, sem metáforas, apenas um fato. Havia outros sinais escondidos à vista de todos. No Rancho Neverland, um visitante se lembrou de uma sala onde as fotos dela eram exibidas sob uma luz suave, emolduradas, organizadas, quase sagradas. Ninguém sabia por que aquele espaço existia. Ninguém ousava perguntar. Em seu testamento de 2002, oculto sob camadas de formalidades legais, Jackson escreveu que se sua mãe não pudesse criar seus filhos, Diana o faria.
Não. Janet não Latoya, não uma amiga. Diana. Para alguns isso pode parecer coincidência, mas para aqueles que entendiam como Jackson vivia, como ele construía significados sob símbolos e mascarava emoções por trás de performances, nada jamais foi mera coincidência. Cada gesto, cada omissão era deliberado. O silêncio de Ross não era distanciamento, era proteção, porque ela compreendia o peso delicado de ser tanto seu ídolo quanto sua paixão. Ela carregava essa verdade sem jamais precisar explicá-la. Mas o que você acha que realmente mudou quando Diana falou de Michael? Foi reflexão ou revelação? Não pisque, porque o que vem a seguir vai te surpreender. A mulher que o mundo esqueceu e depois lembrou. Para alguém que se refugiou tão profundamente na privacidade, o reaparecimento de Diana Ross em 2025 pareceu menos um retorno triunfal e mais uma reconquista silenciosa. Quando ela pisou no tapete vermelho do Met Gala naquela noite de primavera em Nova York, não se tratava apenas de moda, era uma declaração. Aos 81 anos, ela se movia com a calma e a confiança de alguém que não precisava mais provar nada. Enquanto os locutores anunciavam sua chegada em uma criação impressionante, uma cauda longa e imponente adornada com penas brancas e macias, a verdadeira obra-prima foi revelada. Seu vestido deslumbrante esvoaçava atrás dela com uma cauda de quase 5 metros bordada com os nomes de seus filhos e netos. Cada letra foi bordada à mão como uma carta de amor em seda. Não era apenas uma roupa. Era uma história que abrangia décadas de fama, família e resiliência. Poucos sabiam que foi seu filho caçula Evan quem a incentivou a comparecer. Ele a lembrou não apenas do que ela significava para o mundo, mas do que ela ainda significava para eles, para sua família, seu público, seu legado. Ela hesitou a princípio, dividida entre as exigências de sua turnê mundial e o desejo de privacidade. No fim, o amor venceu. Naquela noite, sob os flashes das câmeras, o que mais brilhou não foi a alta costura, mas a mensagem bordada em cada centímetro do tecido. Isso provou que ela havia construído algo belo e duradouro, não apenas nos palcos, mas também nos corações de sua família. No entanto, em meio a toda a celebração e aplausos, ela não se esquivou das sombras que moldaram a história. Em raras conversas que se seguiram entrevistas com pouca luz e reflexões silenciosas, ela se abriu sobre as batalhas de Jackson, o frenesi da mídia, os sussurros e a transformação que o deixou quase irreconhecível para aqueles que o conheciam melhor. Mas ela nunca teve pena dele. Ela falou da dor dele com delicadeza, nunca com julgamento. Ele não estava destruído, disse ela certa vez com a voz baixa e firme. Ele era lindo, apenas sobrecarregado. Ela não falou para corrigir os fatos ou defendê-lo. Ela simplesmente queria que as pessoas vissem o que sempre estivera ali, a pessoa por trás do mito, o menino que ela um dia guiou, o homem por quem ela silenciosamente chorava. Ele era Michael, disse ela, não um fantasma, não uma manchete, apenas Michael. E ele era meu de uma forma que eu nunca precisei explicar. O que você acha que Diana Ross realmente estava tentando dizer com essa homenagem silenciosa e brilhante? Era uma despedida, um aviso ou algo muito mais pessoal? Gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever.